A primeira coisa a se levar em consideração em um protocolo é a escolha do fármaco. Em todas as áreas da vida, quem foca no longo prazo prospera muito mais. E se tratando de hormônios não é diferente, pessoas apressadas caem primeiro. Não é o fármaco que possui o maior poder anabólico que importa. O motivo é simples. Não é possível manter ele por muito tempo. O custo é muito alto. Justamente por isso, a estratégia mais inteligente é a que possui o melhor custo-benefício no longo prazo. Pois bem, qual é a substância que traz o melhor custo-benefício no longo prazo? A resposta é testosterona. Quando se coloca na balança os prós e os contras visando o longo prazo, a testosterona tem uma ampla vantagem sobre as outras substâncias. O motivo é bem simples. Como eu já disse em outra aula, a testosterona é bioidêntica e por isso e por alguns outros motivos ela é considerada a base de todo o protocolo. Existem vários ésteres. Os mais conhecidos são enantato, cipionato e propionato. E na minha visão, o enantato se sobressai aos demais devido aos níveis plasmáticos mais estáveis. Antes de prosseguir para o próximo tópico, eu gostaria de explicar o que são os níveis plasmáticos, e a melhor forma de fazer isso é explicando o que são oscilações plasmáticas. Duas coisas podem afetar os níveis plasmáticos: a frequência de aplicações, quanto mais espaçado for, pior será, e o éster da substância. Por exemplo, o enantato de testosterona, ele possui uma estrutura molecular mais longa e a consequência disso são oscilações plasmáticas não tão agressivas. Isso permite um maior anabolismo e um controle maior de colaterais, se comparado com uma estrutura química curta, onde as oscilações plasmáticas são muito mais agressivas, muito mais acentuadas, ocasionando colaterais mais agressivos. E devido à disputa entre E2 e testosterona, disputa essa que acontece de forma intensa devido a essas oscilações plasmáticas mais agressivas, o corpo não consegue explorar o potencial anabólico total da substância. Alguns acham que ciclo é igual vitamina, joga um pouco de cada no liquidificador e então toma. Só que a grande maioria das pessoas esquece que é preciso ter tamanho para isso, porque hormônios potencializam o que a pessoa já é. Por exemplo, uma pessoa ruim com hormônios tende a ficar menos ruim. Se entupir de hormônios não acelera o processo, apenas se torna a ilusão confortável, mas que hora ou outra vai ter que partir de onde deveria, o início. A questão é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço da disciplina. Um ponto muito importante a ser compreendido quando estamos falando de combinação de hormônios é o seguinte: se o hormônio 1 possui isoladamente os colaterais X1, 2 e 3, e o hormônio 2 possui isoladamente os colaterais Y1, 2 e 3, o que você acha que vai acontecer ao juntar esses dois hormônios? O leque de colaterais que a pessoa pode ter que lidar se torna muito maior. Agora imagine um cenário com 3 tipos de hormônios. Se torna ainda pior, e assim por diante. A questão é que na Terra onde as pessoas não sabem resolver uma simples ginecomastia ou uma acne, imagina um mix de colaterais, que por vezes podem ser silenciosos. O conhecimento e a estrutura da pessoa limitam as escolhas, ou pelo menos deveriam. O nosso próximo tópico são substâncias injetáveis versus comprimidos. De uma forma resumida, a vantagem dos comprimidos é a sua praticidade. Já a sua desvantagem é o preço, possui uma maior toxicidade ao fígado e tem uma menor capacidade de absorção. Já as substâncias injetáveis possuem uma maior absorção, um preço menor comparado aos comprimidos e a sua desvantagem é que ela não é tão prática devido às aplicações. O nosso próximo tópico é a escolha da dose. Eu não vou especificar uma dose porque isso não existe, depende muito do contexto, mas eu vou explicar algo que é muito mais importante relacionado à dose. Agora uma pergunta bem simples, um prédio é construído de baixo para cima ou ao contrário? O que você acha que vem primeiro, dose baixa ou dose alta? Pensando em longo prazo e uma melhor performance, dose baixa se sobressai. Mas na prática, o que seria uma dose baixa? Seria uma dosagem que ficaria entre 200 mg a 500 mg. Só que é importante lembrar uma coisa, cada organismo tem as suas particularidades. Ou seja, não existe uma dose padrão que alguém possa bater o martelo e dizer, começa por essa que vai ser mais seguro. É sempre bom estar preparado. É melhor se preparar para tomar um tiro de bazuca e receber um tiro de pistola, do que ao contrário. Ou seja, esteja preparado para um cenário complicado, mesmo com doses baixas. E o nosso próximo tema são os exames. Se alguém falar sobre hormônios e não falar sobre exames, tem algo de muito errado com essa pessoa. E é muito importante saber que alguns colaterais são perceptíveis visualmente, como por exemplo a acne,
Já outros colaterais você não vê, mas você sente, como por exemplo a depressão. E alguns colaterais são quase imperceptíveis, e quando se tornam perceptíveis já é tarde demais, como por exemplo problemas cardíacos. Então lembre-se, colaterais não se restringem ao que os seus olhos podem ver. A grande maioria está muito além disso. É por esse motivo que os exames são tão importantes, porque eles fazem um escaneamento do corpo. Sem eles não é possível ver qual é o problema, mas precisamente a origem dele. Por isso, eu sempre reforço em todas as aulas. É necessário ter espaço no orçamento para monitorar a saúde. Se for escravo do SUS, pode, leia-se vai, ter problemas. Eu gostaria muito de aprofundar mais nesse tema, mas fica para uma próxima aula. O foco no momento é conscientizar que exames são mais do que obrigatórios.